caiu do ninho. Coitadinho, ele estava com a asa ferida. Levei o passarinho para a casa do vovô e nós cuidamos dele com um delicioso jantar. Muito desconfiada, Dona Gibona foi escapando. Rata é desafiada. Sabe por quê? Teve medo de ser ela a comida desejada. Voltou pintado e feioso, com uma princesa que casou para a festa do casório. Convidou muita gente, mas não houve falatório. É portão, abre e fecha, fecha e abre. Essa é a sua função, sem incomodar ninguém. De vez em quando tem um só olho pequenino que serve para enxergar e para não deixar ninguém desejar entrar. Ela era filha de um comerciante muito rico, mas ele possuía 2 filhas. No início de todas eram muito bondosas com ela, mas quando seu pai morreu, a madrasta Maria fizeram Cinderela de criada. Um dia, quando já era hora de ir, pois como sempre teria de limpar a casa além de não ter um início vestido bonito para usar na festa. Estavam e 20 jovens que ele via em um castelo. Certo noite que recebeu a visita de uma velhinha que lhe desejou que ela foi a velha senhora transformou numa festa. Em uma vila distante morava um comerciante chamado Maurício. Ele tinha uma filha chamada Bela. Um dia, marido e ela passou por um castelo, viu um jardim e pegou uma flor para sua filha. De repente, apareceu uma fera. Eu aprisionou. Perguntou o cavalo do seu pai. Perdido, subiu nele. Esse era uma patinha que teve 4 patinhos muito lindos. Porém, quando nasceu o último, a patinha, uma velhinha, o encontrou e o levou para casa. Voltou a primavera e a velha cansou-se dele, pois não punha os ovos e construir suas próprias casas na floresta. Clássico diz que faria sua casa no tijolo. Outros monstros viram ele disseram que construir com palha e madeira era mais simples. Isso porque eles queriam fazer suas habitações o mais rápido possível para poderem brincar livre. Então, enquanto praticar era subido. No belo dia de inverno, a família estava tendo o maior trabalho para secar suas grãos de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente aparece uma cidade. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formiguinhas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por que o que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo que sua amiga armazenava durante o verão. E a formiga era louca pelo mel, produzido pela abelha. Isso dava lugar a uma intensa troca de presentes entre as duas. Numa ocasião, a abelha saiu de viagem e deixou as chaves de sua casa com a formiga. Ela passou um parafuso, está escravo na cadeia de uma casa velha que os sobreviventes, sem coragem para sair da toca,
Estava quase a morrer. Mas, até o dia em que encontrou a tartaruga, eu tenho certeza de que se apostarmos na corrida, serei a vencedora. Desafiou a tartaruga. A lebre caiu na gargalhada. Uma corrida? Eu e você? Essa é boa. Por acaso você está com medo de perder? Perguntou a tartaruga. É mais fácil um leão farejar do que eu perder uma corrida para você, respondeu a lebre. No dia seguinte, a raposa foi escolhida para ser a juíza da prova. Bastou dar o sinal da largada para a lebre disparar na frente. Boa noite. No começo do mundo, só havia um dia. A noite estava adormecida nas profundezas do rio. Com Boiúma, cobra grande, que era a senhora do rio. A filha de Boiúma, uma bela, tinha se casado com um rapaz de vilarejo nas margens do rio. Seu marido, um jovem muito bonito, não entendia por que ela não queria filho. Algumas ilhas foram colher milho para fazer pão para serem na ilha. Um índiozinho seguiu a mãe e ao vê-la roubou um monte de milho. Chamou seus amigos e foram pedir para a avó fazer pão para eles também. Mas as mães sentiram a falta do milho e começaram a procurar. Os meninos, depois que comeram o pão, resolveram fugir para que a avó não contasse o que tinham feito. Cortaram-lhe a língua. Então, fugiram para cá. Vivia no local uma tribo indígena. Nesta época, os alimentos eram escassos e, por este motivo, o cacique tomou uma decisão muito cruel. Resolveu que todas as crianças que nascessem a partir daquela data seriam necessariamente sacrificadas, uma vez que não haveria alimento suficiente para todos. Porém, Laça, filha do cacique, deu à luz a um lindo menino, o qual não foi culpado da cruel decisão de seu avô. Ainda chorava todas as noites com saudade de seu filho, até que uma noite de lua cheia, o índio ouviu o choro de uma criança. O choro vinha na direção de uma bela palmeira. Quando no Amazonas, as jovens e belas índias de uma tribo se reuniam para cantar e sonhar seus sonhos de amor. Elas ficavam por longas horas admirando a beleza da lua branca e o mistério das estrelas, sonhando um dia ser uma dessas. E quando o aroma da noite tropical enfeitava aquele sonho, a lua deitava uma luz intensa nas águas. Correto é, disseram, não me disseram. Eu falo como quero, e te dou mais. Pois disse, o que digo-te que você, o ti e o você não combinam. Muito grosseiro, pedante e chato, e vou te partir a cara, e partir a cara, partir a sua cara. Como é que se diz? Partiste a cara. Pois é, partiu lá. Ele diz, se você não parar de me corrigir, ou corrigir, é para o seu bem, era a sua segurança. Havia belos para estudar. Pode Da timidez. Ser um tímido na história era uma contradição. O tímido tornou a ser notado. Quantos mais você notório, se for notório, você pode ser tímido, então tem que ser explicado. Afinal, que suporte timidez é essa que atrai tanta atenção? Se for notório, apesar de ser tímido, também se estiver